Revolução Política dos Espíritos. Livro autoral sobre o qual eu vou falar somente do segundo capítulo e algumas coisinhas. Esse segundo capítulo ele tem como título Livre Pensamento e Laicismo Espírita. Era impossível falar sobre uma revolução política numa perspectiva espiritual, deixando de lado esses dois tópicos fundamentais para a autonomia de um pensamento renovado. O primeiro é o livre pensamento, que é a liberdade de pensar criticamente, de elaborar compreensões e reelaborar em cima de teorias já ditas e já conhecidas. E o laicismo espírita é uma forma livre de viver o espiritismo sem necessariamente estar vinculado a rituais religiosistas ou mesmo a cartilhas e catecismos, como é comum acontecer nesse nosso Brasil tão misturado em sua forma de crença, de vivência devocional e, inclusive, puxando o espiritismo para esse mesmo bojo, como se fosse uma forma única de se viver essa perspectiva. Então, no segundo capítulo, tem algumas coisas que eu registrei aqui. Olha, é um livro que pode ser lido em pouco tempo. Não se pretende um manancial de saberes. É a materialidade de um pensamento livre. E aí diz aqui, partimos de uma perspectiva, eu vou tirar os óculos para ver melhor, partimos de uma perspectiva analítica que se pretende o mais isenta possível de um teor religioso. É isso, não é uma perspectiva que se diz assim, eu não sou completamente religiosa. Por quê? Porque há o reconhecimento de que há uma influência de condicionantes recebidas ao longo da vida através da cultura familiar, através da própria prática de vivência dentro de centros espíritas, sempre associando o espiritismo à religião. Então, nós que vivemos isso por muito tempo, não conseguimos tirar todos os elementos, mas também não é uma luta, não é uma guerra contra o religiosismo. É o despontar de uma consciência diferenciada, apesar de saber viver e de aprender a conviver com estas perspectivas trazidas culturalmente. Estes conteúdos buscam ser desprovidos de julgamentos, mas isentos de neutralidade. Eu acho isso muito importante, porque nós não estamos aqui para dizer quem é certo ou quem é errado, mas também não estamos neutros em cima do muro. Nós fazemos, neste livro aqui, uma demonstração de uma adesão a uma vivência espírita laica. Isso é a nossa liberdade, não é? O nosso livre-arbítrio sendo posto em prática. A visão espírita laica libera um potencial interessante de análise crítica e revela que o saber é feito de dialética, não de servilismos, e principalmente instiga buscas por conhecimentos em outras fontes, de outras formas. Não existe uma cartilha, eu repito, e nem um catecismo para ser seguido pelo espírita laico em busca de uma compreensão mais elevada do ponto de vista do esclarecimento e do autoconhecimento e do conhecimento sobre a vida para melhorar a sua prática espírita, existencial e as perspectivas de evolução para a sua eternidade, enquanto ser que tem convicção de que a vida não encerra com a morte do corpo físico e que existem oportunidades de renascimentos, seja na Terra, seja em outros lugares, mas o espírito ele vai sempre ter oportunidade de aprender um pouco mais. O renascimento não é visto como
punição, condenação à dor. E principalmente não é visto como privilégio de ninguém. Renascer é uma condição natural da vida do espírito. Porém, não vai bastar renascer para dizer, agora você tem todas as possibilidades. Não é verdade. Nós que renascemos na Terra, nós comprovamos nas nossas experiências empíricas dos nossos ancestrais e nossas que é preciso ter condições, é preciso ter elementos, é preciso que o mundo seja pensado para favorecer a uma vida bem vivida. Não numa perspectiva capitalista de consumo, de uso do corpo, da mente, da alma, da vida, das energias para o enriquecimento e o materialismo. Não para isso. Mas o mundo, ele é uma casa comum que precisa ser regulada, regulamentada até para favorecer o desenvolvimento equilibrado, harmônico e saudável de todos nós, espíritos que aqui encarnamos. Aqui problematizamos novas áreas nossas áreas de importância teórica no incentivo de naturalizar a cultura da busca pela liberdade de pensar. Então, assim, enquanto espíritas laicos e livres pensadores, nós trabalhamos pela naturalização do livre pensamento. O livre pensamento não é uma infração, não é um pecado, não é uma desobediência. É uma condição natural do desenvolvimento autônomo do ser. O livre pensamento pode ser ofício solitário. Quizá chegue o instante em que se transforme em manifestação coletiva. Nós sabemos que a religião, na história da humanidade, ela foi utilizada muitas vezes como rédea, como poder de contenção, poder de indução, domínio da mente, do corpo, da ação, da identidade do indivíduo. Então, essa liberdade de manifestar, de ser, isso já deu em fogueira, isso já deu em excomunhão, isso já descambou junto com outras práticas de violências sociais para a aniquilação do corpo material. Então, o livre pensar, ele é algo que precisa se manifestar em um contexto de democracia, em um contexto de pluralidade de ideias, de concepções respeitada. Então, perceba que enquanto existir opressão, vai ser difícil implantar uma cultura naturalizada do livre pensamento e o espiritismo laico, ele vai continuar sendo combatido, assim como várias outras formas. Nós sabemos que existem regiões do mundo onde a religião adota uma característica de poder político e define absolutamente tudo. Isso, no nosso ponto de vista, isso fere a liberdade do espírito reencarnante sob as intenções de justificativos de poder. E esse poder ele pode ter várias formas de aparição. Para finalizar e deixar você com vontade de conhecer o livro, de ler e de fazer as suas próprias pontuações, pode amar ou criticar. Nós dizemos que amar, sob o viés de uma experiência de vida laica, talvez seja o desafio incompreendido pelas teologias, filosofias e teorias ligadas ao melhoramento do ser. Quem poderá dizer que não? Você, que livremente tem o direito de pensar, mas que também poderá dizer que sim, porque essa liberdade conduz para onde a tua maturidade espiritual, filosófica e pessoal conduzir. E nós estamos juntos e juntas nesse páreo.